pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Nós estamos concluindo a nossa reflexão sobre os dons carismáticos. O que foi essa reflexão sobre os dons para você? O que mais te tocou? Você aprendeu alguma coisa? Tirou alguma dúvida? Mande seu testemunho, ele é importante para juntos glorificarmos a Deus. Pode gravar um áudio, pode escrever, o que você preferir. Então eu tenho certeza que vai edificar também muitas pessoas. Hoje nós vamos estar concluindo aí falando do dom de milagres. Ele sempre esteve presente na história da salvação, desde o Antigo Testamento. E claro, provando a presença viva de Deus junto ao seu povo eleito. Muitos milagres foram operados através dos patriarcas, dos profetas e outros tantos narrados na Bíblia. Os milagres atestavam a divindade do Deus da aliança, sua predileção por seu povo escolhido e sua assistência divina, seu poder glorioso. Eram sinais e prodígios que confirmavam a fé do povo no único Deus verdadeiro. Então, se nós tomarmos a palavra de Deus no Antigo Testamento, se nós tomarmos a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos perceber que ela está permeada desses milagres e desses sinais. E em tudo a gente via ali a ação poderosa de Deus. Então, se nós tomarmos desde o início, em vários momentos, em várias circunstâncias, nós estaremos percebendo esse agir de Deus em favor do povo, esse agir direto de Deus, né? É uma intervenção direta de Deus. O dom de milagres, então, ele pode ser definido como uma ação do poder de Deus intervindo extraordinariamente em determinada situação. E aí nós vamos perceber, então, que algumas curas são milagres, né? Mas esse dom não se limita à ação de Deus na restauração somente da saúde. Então a cura, ela está bem ligada àquilo que é algo da saúde física, emocional, espiritual. E determinadas curas são milagres, porque são instantâneas. Ou são situações, por exemplo, o médico já havia desenganado. E aí, de repente, alguém rezou e o milagre aconteceu. Mas a cura também pode estar... a pessoa, por exemplo, está fazendo uma viagem, sofre um acidente, o carro fica todo destruído e de repente a pessoa não sofreu nenhum arranhão. Por que não entender ali também como a ação de Deus, como um milagre que aconteceu na vida daquela pessoa? A cura, ela está bem relacionada à questão da enfermidade. E já o milagre, ele atinge vários pontos diferentes que a gente pode observar, que a gente até diz, nossa, mas esse aqui foi um milagre, né? E a gente percebe aí a ação direta de Deus, o cuidado de Deus. Quando acontece uma cura instantânea, é milagre, porque o fator intervenção de Deus é óbvio, a ponto de não ser refutado. Nem em alguns casos a ação de Deus é súbita e extraordinária. Eu me lembro de um caso onde uma mãe, uma filha e uma tia vieram me pedir para rezar por uma filha que estava no hospital. E eu perguntei para aquela mãe, a senhora tem fé? Tenho, claro que tenho. Então vamos estender daqui da onde nós estamos, dessa cidade, em direção à cidade onde a tua filha está hospitalizada, e vamos pedir a Deus que venha agir poderosamente. Porque ela disse que teve que deixar a filha lá porque não tinha como ficar, porque a filha estava no CTI, uma menina acho que de 16 anos. O estado era gravíssimo, né? E então nós estendemos a mão, fizemos ali uma oração, eu me lembro até agora, que era por volta de 10h05 da noite. Eu disse para aquela família, Jesus está visitando essa jovem lá no hospital agora, está realizando nela um milagre. E nós vamos testemunhar isso. E para a honra e glória do Senhor, no dia seguinte, quando aquela mãe chegou ao hospital bem cedo, o nome da filha não estava na lista do CTI. A mãe desesperou. Ela me contando depois, né? E
que a mãe achou que a filha tinha morrido. Aí a mãe ficou louca pelo hospital, até que correu e descobriu que a filha estava no quarto. Aí ela correu então ao quarto, chegou lá, um médico inclusive estava lá e olhou para ela e falou: mãe, nós não estamos sabendo até agora o que aconteceu. Porque por volta de uns 10 minutinhos para as 10 eu fui comunicado pelo pessoal que estava acompanhando a sua filha que ela já não tinha mais o que fazer, que ela não conseguiria resistir. E nós estávamos dando até andamento aí para organizar a questão dos papéis, para ver o que ia ser feito e avaliando os exames e tudo mais. E por volta de 10h05 da noite, algo aconteceu aqui nesse CTI. Os aparelhos começaram a dar sinais e nós todos ficamos alertas e ela começou a acordar e quando nós percebemos ela foi reagindo e eu não sei, mãe, mas algo aconteceu. Então aquela mãe foi contar para o médico o que havia acontecido e ali eles constataram que foi a ação de Deus através da oração que nós fizemos. Não estou contando isso para exaltar João, para exaltar ninguém nem nada. Estou contando, irmãos, porque milagres existem. Quando nós confiamos em Deus, temos fé, por isso que o dom da fé foi meditado ontem, porque pela importância dele para que a gente possa alcançar de Deus as graças, as bênçãos. E aquela mãe, aquela filha, depois eu pude encontrá-la, já estava bem, restaurada, restabelecida, curada, liberta. Deus realizou ali um milagre. E interessante, né? Ele confirmou até pela hora que foi. Deus é bom. E para a graça acontecer, não existe distância. Ah, João, eu queria que você viesse. Ô, irmão, hoje eu não posso, vou rezar daqui. Tenha fé. A graça irá acontecer. O milagre irá acontecer. Basta ter fé. Deus não desiste do seu povo. Deus age poderosamente em favor do seu povo. Em alguns casos, a ação de Deus, como eu disse, ela é ela é súbita e extraordinária. O milagre é um acontecimento ou evento sobrenatural ou execução de algo que seja contrário às leis da natureza. É um fenômeno sobrenatural que desafia a razão e transcende as leis naturais. Este dom é simplesmente a habilidade dada por Deus de cooperar-se com Ele enquanto Ele executa os milagres através de um ato cooperativo com os homens. Eu estava uma vez num congresso em Aparecida e no finalzinho da tarde nós estávamos na Santa Missa e era mais ou menos 3.000 pessoas nas tendas em um campo e ali foi armado as tendas e veio à tardezinha por volta de 4, 5 da tarde uma grande tempestade. E no meio da Santa Missa, aquela tempestade, árvores caindo à nossa volta e as tendas querendo voar com o vento e na grande maioria das pessoas um grande pânico, um grande medo. Mas a missa não parava e aquela tempestade caindo e relâmpago e vento. E no momento, logo após a comunhão, me lembro então, coisas que marcam muito a vida da gente, né? Naquele momento o Ironi Spuldar estava ali. O Ironi então pegou o microfone, estendeu a mão e chamou todo mundo a orarmos, a clamarmos a Deus o seu socorro, porque aquela situação criava um grande pânico em todos nós. E de repente o Ironi estendeu a mão e todo mundo levantou a mão e orava. O Ironi então, com muita fé, com muita autoridade, no nome de Jesus, pediu ao Pai que em nome de Jesus aquela tempestade cessasse. Irmãos, foi prazo de segundos. A tempestade se acalmou e em menos de 5 minutos, não pensem que é exagero, porque eu pude estar ali presente. Inclusive comigo estava até um grande amigo, hoje meu afilhado de casamento, Fábio. E o Fábio testemunhou e estava do meu lado. Nós vimos ali em mais ou menos 5, 10 minutos o sol aparecer. E ali nós pudemos ver um grande agir de Deus, até mesmo na natureza. Para nós, naquele momento, aquilo foi um grande milagre.
Foi uma poderosa intervenção de Deus pela oração do seu povo e pela autoridade espiritual de um servo que disse: Pai, em nome de Jesus, que essa tempestade cesse. Realmente ela cessou, para glorificarmos a Deus. Foi um momento de muito júbilo naquele congresso, foi um momento extraordinariamente lindo, maravilhoso. Então, todo milagre cristão autêntico, ele aponta para a cruz e a ressurreição, começando com o milagre inicial da salvação e continuando através de todos os grandes e pequenos milagres que acontecem no nosso dia a dia. Então, os milagres são intervenções diretas de Deus da natureza do homem ou na ordem da criação. Os milagres também provam o poder de Deus agindo na vida dos homens, levando-os a uma fé sempre mais crescente. Os evangelistas usam 3 termos ao se referirem à intervenção de Deus. Você vai ouvir fala de fatos miraculosos, demonstração de força e de sinais. Geralmente a palavra milagre vem acompanhada de um outro termo, revelando ser o milagre, a manifestação de força divina e um sinal da ação de Deus. O que mais se realça nos milagres de Jesus é seu caráter extraordinário, cura instantânea de doenças incuráveis, ressurreição dos mortos, multiplicação dos pães. É um milagre extraordinário, o que faz o povo se maravilhar. O intuito principal, o foco principal do Evangelho é o de ressaltar a manifestação da força e o caráter de sinal. Então este é o sentido dos milagres de Jesus, irmãos. Abrir os olhos sobre o mistério de sua paz, de sua pessoa. As curas e milagres estão profundamente relacionadas com a pessoa divina de Jesus, para a abertura da fé e confirmação de sua união com o Pai. Estão sempre relacionados, os milagres, as graças com o poder que ele tinha como Filho de Deus e tem até hoje, estreitamente ligados, combinados com a evangelização que proclamava. Evidenciava-se assim sua divindade de Messias, de ungido do Pai pelo Espírito Santo, como a gente confere lá em Lucas 4, versículo 14 e também Lucas 10, versículo 21. Muitas vezes, apesar dos milagres e por causa da sua obstinação, os judeus não acreditavam em Jesus. Quantas vezes nós vemos isso na Bíblia, Mas frequentemente Jesus operava milagres, deixando-se levar pela compaixão diante do sofrimento humano. Ou seja, Jesus ele não estava querendo provar nada para ninguém, mas ele fazia esses milagres pela compaixão com a humanidade que estava sofrendo tanto e sofre até hoje, Então os milagres eram também nessa história da salvação, eram também um meio do povo glorificar a Deus ao ver a cura, por exemplo, da mulher que vivia encurvada fazia 18 anos, gente, imagina. Está lá em Lucas 13, versículo 10. O povo foi levado ao entusiasmo ao presenciar a cura de um cego em Jericó. Imagina, o cego de nascença ou o cego por qualquer outro motivo. Lucas 18, 35. Então o povo dava glória a Deus diante da cura do paralítico em Cafarnaum, lá em Mateus 9, versículo 1. O povo glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Ante o espetáculo dos mudos que falavam, dos aleijados que eram curados. Que coisa linda! Dos coxos que voltavam a andar, dos cegos que enxergavam. O povo glorificava o Deus de Israel. Então, nesse sentido, o milagre não apenas revelava a bondade de Deus e sua compaixão pelos homens ao curá-los, mas efetuava também a salvação de Deus, porque sempre o milagre ele vai atrair o olhar das pessoas e as pessoas vão com certeza ter ali o florescer da fé. Está circulando muito nos meios de comunicação, na internet, uma graça de um momento de adoração, quando o Santíssimo passava e uma jovem que era cadeirante, eu não sei quanto tempo, não sei a história toda, mas eu sei que ela era cadeirante. Quando Jesus estava diante dela, ela se levantou e foi caminhando até lá no altar com o padre. Que coisa maravilhosa! Aconteceu agora esse ano, está aí na internet para todo mundo ver, exatamente no momento que a graça aconteceu. João, Deus continua operando milagres hoje, mas é claro, irmão, Deus nunca deixou de operar milagres, porque Deus é misericórdia, Deus vem em favor de seu povo, e talvez seja um grande momento
onde os milagres vão começar a acontecer em grande quantidade no nosso meio, porque o povo está muito sem fé, o povo está muito desanimado. Então, quando o povo começa a ver os milagres, o povo volta a viver sua fé. Então, os milagres são sinais que fazem com que as pessoas voltem a crer em Deus. Eu digo sempre, Senhor, eu não preciso ver milagre, cura, para me ter fé nele. Mas é bom demais quando a gente percebe isso acontecer, para que a fé do povo volte a ser revigorada, né? Para que o povo volte a ter a certeza, Deus está agindo. Então, é um ato de força, de poder, para repelir os adversários de Deus. É uma ação, né, divina mesmo neste mundo, e ao mesmo tempo é um sinal do mundo vindouro. Sinaliza-se deste modo a presença salvífica de Deus em meio aos homens e a implantação do seu reino. Os milagres de Jesus confirmavam sua doutrina, é o que os evangelhos afirmam em tantos relatos que trazem. Então a evangelização de Jesus era acompanhada de sinais prodigiosos, de milagres, confirmando sua eficácia e seu poder. O mesmo aconteceu com os apóstolos na igreja primitiva, né? O Senhor cooperava com eles e confirmava sua palavra com os milagres que acompanhavam. Marcos 16, versículo 20. Agora, a igreja e os milagres. Jesus quis que a igreja também fosse participante desse seu poder, para continuar a atrair para ele os homens de todos os tempos. Então, o anúncio do evangelho, os milagres acompanharam os apóstolos, mesmo depois da ascensão de Jesus ao Pai. A igreja primitiva entendeu que a fé em Jesus, tanto dos apóstolos quanto dos seus ouvintes, provocaria milagres como confirmação da ação de Jesus pela força do Espírito Santo, como está em Gálatas 3, versículo 5. Concluindo, irmãos, o dom de milagres estará sempre presente na igreja, manifestando a santidade de Deus e sua ação no mundo, provando seu amor. Deus continuará agindo de forma extraordinária como agiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento com Jesus e agora através da sua igreja. O que às vezes está barrando esses milagres é a falta de fé, é a falta de confiança, porque quando temos fé, confiamos em Deus, Ele agirá, Ele manifestará a tua glória. Então Ele quer operar hoje, por meio de cada batizado, por meio de mim, João. Claro, estuda, reze, confia em Deus e no momento certo, se Ele quiser usar de você, Ele vai usar, né? Quando se reúnem pessoas para louvar a Deus e proclamar sua glória, não é de estranhar que milagres aconteçam realmente. Jesus prometeu sua presença, está lá em Mateus 18, 20. Se 2 de vós se reunirem sobre a terra para pedir, seja o que for, conseguirão de meu Pai que está nos céus, né? Mateus, na verdade, 18, versículo 19 ao 20. Onde está a igreja reunida na fé, na esperança, no amor, no louvor, na ação de graças, Jesus se torna presente como aquele sobre o qual coloca a sua complacência. Mateus 3,17. Toda vez que se reúne em nome do Senhor Jesus, tendo por ele acesso junto ao Pai no mesmo Espírito, isso confirmado em Efésios 2,18, os milagres podem ocorrer de forma natural, fortalecendo a fé de todos. Ainda é preciso, irmãos, acreditar mais e mais nesse dom de milagres no coração da igreja. Por meio dele pode se formar mais convincente, pode de forma mais convincente publicar as maravilhas de Deus hoje e sempre. Senhor, vem com tua graça, com tua bondade e misericórdia sobre nós, os seus filhos e filhas. Aqueles que nesse momento estão necessitando de um milagre em sua vida. Antes de começar aqui e me preparar para falar sobre o dom dos milagres, eu recebi alguns pedidos de oração. Sobre esses filhos e filhas eu clamo neste momento o teu milagre. Visita os hospitais, visita as clínicas de recuperação, os presídios, e liberta o coração desses filhos, porque muitos que estão ali precisam de um milagre. A cura é tão profunda que eles precisam, que na verdade já se torna um milagre. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pelas mãozinhas de Nossa Senhora,
Visita todos os que neste momento precisam de uma graça, precisam de uma cura, porque nós aprendemos que é pela fé que o Senhor age. O Senhor agiu no Antigo Testamento, agiu em Jesus quando ele pisou nessa terra, mas age hoje em nome de Jesus pela oração que nós fazemos com tanto fervor, com tanta confiança. Senhor meu Deus, sobre todos os carismas que nós rezamos e meditamos e falamos aqui na palavra de esperança. Hoje tudo isso está culminando aqui com o dom dos milagres. Então eu quero te pedir, Pai, realiza milagres no povo que está ouvindo essa mensagem. Realiza libertações profundas, cura profunda. Quantos estão clamando pelo milagre da cura de uma depressão? Quantos estão clamando pelo milagre da libertação de um vício? Senhor, eu creio e eu clamo e eu imploro e eu peço. Usa desta simples mensagem, dessa oração que eu estou clamando agora com muita fé, unindo-me a tantos e tantos irmãos, a milhares de irmãos que ouvem essa mensagem. Pedimos unidos em um só coração e uma só alma, vinde em favor do seu povo, vinde em favor da necessidade que cada filho e filha de Deus está nesse momento necessitando. O Senhor me dá uma visualização de uma pessoa que está ouvindo a mensagem, ela está acamada, ela está enferma. Em nome de Jesus nós ouviremos esse testemunho desta filha de Deus, deste filho de Deus que estão acamados e serão levantados pelo Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Você que está ouvindo essa oração aos prantos agora, Deus quer consolar teu coração, Deus quer curar essa ferida que está aí na sua alma. Deus toca em pessoas que foram sexualmente violentadas e faz aí um milagre acontecer no seu coração. Deus está tocando, Ele revela, e eu creio que Ele está tocando em você, filha de Deus, que tanto quer ser mãe, mas por tantos problemas não tem recebido essa graça que tanto tempo espera. Que o Senhor venha em auxílio à tua necessidade e que o milagre prodigiosamente aconteça na sua vida. O Senhor toca nessa filha de Deus que está sentindo tanta dor no ouvido e Ele opera o milagre que você tanto espera. Você que está vivendo o tratamento do câncer, confia no Senhor. Ele está agindo poderosamente na sua vida. Irmãos, eu não estou aqui sob impulso de emoção ou tentando adivinhar algo. Eu estou proclamando aquilo que Deus revela. Essa oração nem estava programada. O Senhor está me levando a rezar por realidades. Você que sofreu um acidente, está tendo muita dificuldade para voltar a andar, que o poder de Deus atinja você agora, toque nas inflamações das suas vértebras, da sua coluna e restaure toda a sua vida pelo poder do nome de Jesus, que você volte a andar. Deus está tocando em pessoas que estão vivendo um pecado gravíssimo e você precisa sair dessa vida que você está vivendo. O Senhor toca em um esposo que está vivendo em adultério e Ele quer realizar o milagre da restauração do seu casamento. Pode chorar, filho, toda dor, toda revolta que está no seu coração, mas depois de você chorar muito, se arrependa, confesse, conta tudo e recomeça pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu te peço humildemente que essas graças se confirmem para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, não para manifestar aquilo que eu sou ou deixei de ser, não, mas para manifestar o que tu podes realizar, o que o Senhor pode fazer ainda hoje, que o dom dos milagres aconteça através da minha oração, através da oração de quem o Senhor suscitar. Visita os hospitais, daqueles que estão precisando mesmo do milagre, e que para o teu louvor, aonde nós adentramos ao sagrado coração de Jesus, que os milagres aconteçam, que as curas aconteçam, que as libertações aconteçam, que a manifestação do poder do alto aconteça, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Aleluia! Bendito seja Deus por agir em favor do seu povo.
Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem precisa ouvir hoje essa mensagem, essa oração, encaminhe para essa pessoa, para que Deus possa usar, através da oração que o Senhor suscitou aqui agora, que foi ministrado, para realizar prodígios, milagres e sinais. Muitas pessoas que estavam com a fé adormecida vão voltar a ter fé por causa daquilo que verão a partir dessa simples e ungida oração que aconteceu aqui, para a honra e glória do Senhor Deus. Sede santos como Deus é santo. Um beijo no coração de todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.